Para você que acompanha a Arauto, gratidão. Mais uma edição do Feed de Negócios. E desta feita, recebendo uma grande entusiasta dos negócios. E para minha alegria, ela vem para o nosso estúdio digital, ela que empreende em toda a região dos vales e se desloca a Vera Cruz, onde nós fizemos essa geração de conteúdo, Cris Clock, a Cris da Comercial Clock. Cris, seja bem-vinda ao Grupo Arauto. Obrigada, que bom te ter aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, eu fico muito honrada com o seu convite. A alegria é toda nossa, uma saudação de toda a equipe de trabalho. Sabe, Cris, que eu te visualizo aqui com esse sorriso, esse brilho no olho, e eu começo a pensar assim, talvez uma edição do Feed de Negócio seja pouco para partilhar tanto dos feitos que você, sua mãezinha, a sua família fazem. Essa energia toda que cria em Venâncio Aires e agora recentemente em Lajeado, mas que cria na região dos vales esse encantamento aos amigos e clientes. Para quem porventura ainda não conhece a Comercial Clock, eu gostaria que você fizesse uma espécie de descrição, uma rápida biografia, inicialmente da Cris e também da Comercial Clock, que é o teu projeto lindo, maravilhoso, abençoado, que tanto encanta a região dos vales. Maicon, obrigada pelo convite, agradeço por estar aqui. Para mim isso é uma experiência nova, algo diferente, mas vamos lá, vamos falar de Cris e de negócios, porque a Cris é movida a negócios, a desafios. Se eu não tenho um desafio, parece que a vida não tem graça, eu preciso de um desafio. És natural de Venâncio, Cris? Sou natural de Venâncio, eu nasci em Venâncio. No centro de Venâncio, Sim. No interior? Não, sempre no mesmo lugar onde é a loja hoje. Certo. A loja está há 55 anos em Venâncio, no mesmo lugar. Ela foi fundada pelo meu pai, em 1969, e pelo irmão dele. O meu pai é o Mário, e o irmão dele, o tio Hildo. O tio Hildo é falecido, ele faleceu num acidente de trânsito agora há pouco tempo. E o meu pai, ele tá com Alzheimer. Então ele está numa clínica, então ele também não está mais aqui presente o tempo inteiro, né? Mas a gente, com frequência, a gente visita ele 2 vezes por semana, a gente vai lá ver ele, porque dá saudade, né? E então eles começaram, na época, com funilaria e fazendo... vendendo os produtos que eles mesmos fabricavam, e aí aquilo foi tomando uma proporção um pouco maior, foi aumentando, e aí começaram a ter funcionários, e aí começou a vir pessoas para ajudar na parte administrativa, e aí eles foi crescendo e construíram o prédio onde tem hoje, né, o prédio grande. A Comercial Clock, ela estava muito bem, sempre foi uma empresa muito sólida, tá? E o meu pai estava apresentando os primeiros sintomas de demência. Isso foi em 2016. Então, na época, eu tinha saído de uma empresa que eu estava trabalhando, que era uma empresa que eu não gostava de trabalhar, então eu saí da empresa. E aí eu só avisei a minha família, eu disse, eu vou tirar 10 dias de férias. Não me perturbe. Porque eu precisava realmente descansar, que eu estava vindo num processo assim de anos, um atrás do outro, sem descanso. E aí eu peguei e saí, fui viajar por 10 dias, e para pensar na vida. E aí, nesse meio tempo, quando eu voltei, a minha irmã me disse assim, Mana, nós precisamos fazer alguma coisa com a loja. Porque o pai tá ficando tá bem complicada a situação do pai. E o meu irmão, que trabalhava com ele disse pra mim assim, ele tá começando a brigar muito com os clientes. E aí, eu fiquei uns dias lá pra olhar, pra ver como é que tava e tal. E realmente, sabe, ele tava muito agressivo, mas isso era tudo sintoma, os primeiros sintomas da doença, né? Hoje a gente entende, mas na época era mais difícil. E aí a gente fez uma proposta para ele. E aí eu fiz a proposta para ele e disse assim, pai, o que tu acha da ideia de tu te aposentar? Ah, não, mas eu não tenho 70 ainda. Eu disse, mas pode ser um pouquinho antes, né? Aí ele, tá, e qual é que é a tua proposta? Eu disse assim, eu compro a loja de ti. A gente faz o levantamento do que tem e eu compro a loja de ti. E aí a loja passa a ser minha. Mas isso não vai te eximir de tu ir lá ajudar a gente, até porque tu precisa me ensinar, né, a fazer as coisas, porque eu não podia simplesmente descartar ele.
E aí ele passou uns dias, ele topou a ideia. Acho que a mãe conseguiu convencer ele, sabe? E aí ele topou a ideia. E aí, Michael, começou a minha saga, né? Minha tarefa. Porque eu me desfiz de tudo que eu tinha para comprar a loja. Eu tinha imóveis, eu tinha carro, eu tinha dinheiro guardado. Ao longo da minha vida, que eu tinha ficado 24 anos fora de Venâncio, nesse período eu juntei para minha vida. Então eu me desfiz de tudo isso para comprar a loja. Então assim, ó, eu comecei a loja no dia 2 de outubro de 2016. Eu tinha R$50 em troco de moedas e notas de 5 e de 10 no bolso. Ô Cris, e nesse meio tempo, assim, um crescimento, você imprimiu a sua marca, ampliou os clientes e ampliou o negócio. Porém, nós precisamos falar de 2 aspectos, acho que foram marcantes, não só para você, mas para todo o empresário. Uma pandemia pela frente. Sim. E a enchente. Primeiramente da pandemia, teve que mudar o negócio, ficar mais digital. Eu vi que a Cris começou a aparecer mais no Instagram, a venda por WhatsApp, etc. Foi uma muvuca na época, né? Na pandemia, Michael, só para complementar, o que nos salvou naquela época foram as vendas online mesmo. Que ainda bem que nós já estávamos há 1 ano e pouco trabalhando com o Mercado Livre. A gente já conhecia, porque naquela época, assim, olha, bombou. Nós estávamos direto trabalhando com isso porque a gente estava com as portas fechadas. Nós ficamos 14 dias fechados que a gente não podia trabalhar, não podia abrir. Então aquilo nos salvou. E na enchente agora, de maio, foi o único momento triste para mim na enchente, que me deu vontade de chorar, foi quando a água começou a entrar dentro da loja. Porque até então eu não acreditava que ia entrar água na loja. A gente tinha levantado algumas coisas, eu não tinha levantado os computadores, não tinha. Mas quando a água começou a entrar dentro da loja, ela entrou pela porta da frente. Parecia que ela foi convidada. Quando eu vi a água entrando por baixo da porta, assim, aquele momento. Tanto que eu fiz uma live, eu abri uma live. Naquela hora eu fiz várias lives naquele dia, e naquele momento eu abri uma live e mostrando a água dentro da loja. E aí eu me engasgou e eu comecei a chorar. Foi o único momento que eu chorei. Porque depois disso, eu saí dali às 6:30 da tarde com água no joelho dentro da loja. Para sair de dentro do pátio, um vizinho nosso veio com um barquinho até ali. Nós entramos no barquinho dele, fomos embora. E eu só disse assim, Deus vai cuidar. Eu fui para minha casa, eu tentei botar a cabeça no travesseiro e eu rezei muito aquela noite, pedindo para Deus me iluminar, porque eu tava na minha cabeça imaginando o pior cenário possível. Pior. E aí aquilo foi indo, sabe? E no dia seguinte eu fui lá, entrei na loja com água dentro ainda. Aí eu não consegui abrir a porta porque as coisas moveram tudo. E daí a gente conseguiu levantar um balcão que estava trancando a porta. E a gente entrou dentro com água, ainda tinha água até a canela lá dentro. E eu percebi que a água estava começando a subir de novo. E aí eu disse para as pessoas que estavam comigo, eu disse, vamos embora porque a água vem. E aí subiu mais 40 centímetros. Na primeira noite tinha dado 1,20 m, na segunda noite 40 centímetros. E aí eu fui para casa. E eu rezei muito naqueles dias, pedindo para Deus me dar uma luz, para Deus me iluminar, para Deus me ajudar. E Deus é tão bom, Michael, mas tão bom. E eu sempre digo assim, ó, tem que confiar em Deus o tempo inteiro, porque Deus é bom demais. Ele fez com que na partir da sexta-feira, quando a gente começou as limpezas da loja, isso veio muitos amigos, muitas pessoas, muita gente veio nos ajudar. Tinha momentos na loja que tinha mais de 20 pessoas me ajudando a limpar a mercadoria. Porque a gente limpou tudo, a gente limpou toda a loja, a gente organizou, a gente lavou tudo, higienizou. E tinha um depósito inteiro cheio de coisa, lotado, sabe? Então nós tínhamos mais de 20 pessoas ajudando a limpar. São coisas que marcam, né, Cris? E assim, então assim, ó, eu digo, isso foi Deus que me mandou. E o maior presente que Deus me deu foi a loja de Lajeado. Pois é, Cris. Isso é algo que eu preciso destacar aqui. Depois desse desafio tão intenso, você abre mais uma loja em Lajeado, pujante município.
Tem um vídeo que tempos atrás eu vi na rede social. O teu olhar naquele dia, naquele momento, é algo emblemático. Nossos colegas estiveram lá, o Marcelo Freire parece que esteve lá. Foi... Que bacana isso. E já estava no teu planejamento estratégico ou depois que aconteceu o enchente você pensou, eu vou ampliar, eu quero ampliar? Como é que foi? Essa loja, quando eu morei em Lajeado, que eu morei 3 anos em Lajeado, Onde tu não morou, hein, Cris? Tu girou, né? Girei, fiquei em bastante lugares já. Foram 25 anos que eu fiquei fora de Venâncio, né? Então eu fui pra realmente desbravar. Mas, Cris, se tu tem 35, 40 anos pelo teu... Não, Michael. Não é da primeira fervura? Quer que eu fale que idade que eu tenho? Não, deixa quieto. Então, assim, ó, eu chegava em Lajeado, eu passava por conventos, eu sempre dizia, que ponto para ter um comércio, uma empresa? Só que eu não tinha nada não tinha ideia de que eu iria tão cedo voltar para a loja. E aí aquilo foi passando e passando. Depois que eu assumi a loja, toda vez que eu passava em conventos eu dizia, eu vou ter uma loja aqui. Eu vou ter uma loja aqui. O universo vai conspirando. Exatamente. Então, vou ter uma loja aqui. Aí depois que passou a enchente, porque quando chegou a enchente, assim, ó, eu em momento nenhum de desespero, eu sabia que aquilo ali ia dar certo e que a gente ia conseguir mudar. Conseguimos arrumar toda a loja de Venâncio, tudo. Ainda tem algumas coisinhas para arrumar, tá? Que eu ainda não consegui arrumar tudo, mas estamos fazendo aos poucos. E chegou um belo domingo, eu conversando com meu namorado, ele disse assim para mim, Cris, vamos passear em Lajeado? E eu disse, mas agora, 3 horas da tarde? Ele, vamos, eu quero te levar num lugar. E aí a gente pegou e foi direto para Conventos. E aí ele disse, tu sempre disse que tu queria abrir uma loja aqui. Quem sabe tá na hora de começar. E aí a gente paramos em todos os prédios que estavam vazios. Que estavam vazios os prédios. E a gente parou na frente de um deles e vinha descendo um senhor. Só que quando a gente parou ali, eu disse, mas esse aqui é muito pequeno, não dá. Aí esse senhor tava descendo e meu namorado perguntou pra ele, o senhor sabe de quem é esse prédio? Sim, isso é do fulano ali e tal. Aí eu disse pra ele, o senhor sabe se tem alguns prédios um pouco maiores pra alugar aqui? Porque esse aqui eu acho que eu tô achando meio pequeno. E ele, tem. Eu disse, onde? Ele, o meu. Eu disse, onde é? Ali do outro lado da rua. E eu disse, tá, mas tem uma placa ali. Sim, ali tem uma placa, mas eu não quero alugar pra esse pessoal aí, que eu descobri que eles não são pessoas muito legais, assim. Quero alugar pra um negócio mais legal. Eu, tá bom, posso lá conhecer? Eu tô sem a chave, mas é tudo de vidro. Aí nós fomos até ali na frente. Michael, sabe aquele negócio assim, ó, de chegar num lugar? Eu olhei pra dentro, eu lembro como se fosse hoje. No momento que eu olhei pra dentro daquela sala, me subiu um calor assim, corpo inteiro. Começou lá nos pés, assim, aquele calor, assim. Eu cheguei a ficar me abanando. Assim, sabe? Já visualizou o projeto na íntegra. Eu vi tudo, assim. E aí eu comecei a conversar com ele e tal. E eu disse, o senhor pode reservar essa sala pra mim? E ele, posso reservar, não tem problema. Nem perguntou o valor. E aí... Aí depois a gente começou a tratativas comerciais, né? Aí daqui a pouquinho ele passou uns dias, aí eu cheguei em Venâncio, conversei com a minha contadora e ela logo me deu apoio. Meu namorado sempre me apoiou desde o início. Que legal, hein? E aí eu fui no banco para ver se eu conseguia algum financiamento, alguma coisa assim, porque eu tinha acabado de perder um monte de dinheiro na enchente. Eu precisava de uma grana para poder fazer isso. E aí eu fui, e aí quando eu liguei para ele durante a semana e disse assim para ele, eu disse, o senhor pode deixar aquela sala reservada para mim até o final do mês, para mim te dar um retorno? Ele, não tem como. Eu disse, mas que pena. E ele disse, essa sala já é tua, ela não vai ser de mais ninguém. Forte. Michael, forte. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava quando ele me disse isso. Porque ao mesmo tempo que eu fiquei feliz que ele não ia alugar a sala para outra pessoa, que ela ia ser minha, eu fiquei preocupada porque olha a responsa, né? Olha a responsa. Agora o foguete não tem mais. É bem assim, agora o foguete tá lançado, ou seja, eu tava assumindo uma responsabilidade com ele. E até então isso tava em off, eu não tinha falado nada para ninguém. Quando se confirmou algumas coisas, tipo assim, financiamento, eu tava dependendo do financiamento. O financiamento saiu, eu quase tive um chilique quando eu vi o dinheiro todo na conta. Eu olhei, caracas, agora eu tenho que fazer. Não tenho desculpa.
E a primeira coisa que eu fiz foi olhar pro céu e dizer assim, muito obrigada, obrigado. papai do céu. Muito obrigada. E aí eu chamei os meus funcionários, fiz uma janta com eles e contei pra eles. gente, esse programa aqui ficou curto demais. Ficou, Deixou espaço para outros episódios. Te agradeço pela disponibilidade, Cris. Para finalizar, o Instagram lá, vamos fazer a propaganda. Quem quer saber mais sobre o trabalho da Cris, vai seguir @comercialclock Venâncio ou @comercialclock Lajeado. Este programa... E o clock é com K, tá? Isso aí. K-L-O-C-K, não é com C. Faltam palavras para te agradecer pela disponibilidade e por todo o conhecimento disseminado aqui. Muito obrigado. Gratidão. Isso, eu que fico feliz. Muito obrigada. Vamos agradecer a Deus primeiro, né? Com certeza. Ele sempre que nos a ele. deixou aqui. Sempre a ele. Este programa na íntegra, aqui está o QR Code para você acompanhar. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Arauto Play. Muito obrigado mesmo de coração e até o próximo episódio. Tchau!